Marco Polo acumula uma queda de mais de 38% das cotações. Será que a Marco Polo é uma oportunidade nesses preços? Nesse vídeo vou mostrar que ela pode ser uma das small caps mais baratas da nossa bolsa, com boas perspectivas para o longo prazo. Vou mostrar alguns detalhes em relação à empresa, perspectivas para os próximos anos, preço teto projetado e retorno total esperado no preço da ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos, eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo. Primeiramente, a Marco Polo é uma empresa bem antiga aqui do nosso país, onde ela possui mais de 75 anos de história na fabricação de carrocerias de ônibus e é um dos líderes do setor de produção de ônibus do nosso país e também um dos players referências mundiais na fabricação de ônibus. E podemos ver todos os ônibus que eles produzem, biarticulados, ônibus elétrico, biarticulado elétrico, então são vários tipos de ônibus. E podemos ver que a participação do mercado brasileiro da companhia fechou no primeiro TRI de 2026 em 43,5%, ante 45,5%. Então ela teve uma pequena queda aqui na participação de mercado quando olhamos para o mercado brasileiro, mas ela segue ainda líder absoluta do segmento. E aqui temos o histórico da produção brasileira de ônibus, onde temos dados desde 2010. E observem o forte crescimento nessa janela de 2010 a 2013, isso é incentivado por conta do menor custo de financiamento devido à queda de taxa de juros naquele período, e mais para o final do vídeo eu vou comentar um pouco sobre isso. Depois teve uma queda bem acentuada nesse volume de vendas, mas esse volume de vendas voltou a crescer substancialmente depois de 2016. E recentemente já teve uma queda de 2,1% em relação ao primeiro TRI de 2025. E a própria companhia destaca em relação ao mercado brasileiro da idade média da frota de ônibus, que atualmente fica na faixa de 6 anos e meio aproximadamente. Então já é uma das maiores médias de idade da frota, o que pode levar, em um ambiente de ciclo econômico mais favorável, um forte crescimento de vendas no setor, e com certeza a Marco Polo vai ser totalmente beneficiada por isso. E temos esses dados aqui da produção brasileira de carrocerias de ônibus, onde tivemos quedas em vários segmentos, mas as principais quedas foram nos rodoviários e urbanos. Então, realmente, o segmento vem desacelerando no curto prazo. E como a Marco Polo é um segmento industrial, porque basicamente ela produz ônibus, então ela está diretamente ligada ao índice de confiança do empresário industrial, onde podemos ver essa série histórica do índice, que recentemente ele está nos menores patamares desde 2020 e chegando até menos do que 2016. Então, realmente, a situação atual do setor industrial segue bem feia e podemos ver, quando tivemos taxas de juros mais baixas, o forte ciclo industrial que tivemos. Isso é consequência das elevadas taxas de juros que temos atualmente. Então, é inevitável que podemos ter uma desaceleração do setor, e a Marco Polo, assim como outras empresas da nossa bolsa da parte industrial, como Indústrias Home, Schulz, Mali Metal Leve, várias dessas empresas industriais podem ter sim queda de resultados nos próximos trimestres, por conta principalmente do cenário atual de confiança do empresário industrial. E quando olhamos também para a produção da Marco Polo no primeiro TRI de 2026, observe a queda em vários segmentos, que 5% de queda na produção no Brasil, enquanto as exportações aumentaram em 7,2% e tivemos uma queda de 33% nas produções do mercado externo, porque ela possui fábricas fora do nosso país, como na África do Sul, Austrália, China, México e Argentina. 4 dos 5 países tiveram queda, somente a Austrália teve crescimento de produção. Então, realmente, o setor vem desacelerando e essa queda recente da Marco Polo começa a fazer sentido de trimestre a trimestre devido a esses dados cada vez mais fracos na produção industrial. Podemos ver que o Brasil possui 67% da receita total da Marco Polo, então, olhando para aquele indicador da confiança do empresário industrial, podemos ver que realmente isso pode afetar no curto prazo também a Marco Polo. Observem desde 2015 o crescimento dessa receita, que teve uma forte aceleração, principalmente nesse período de 2022 a 2025. Isso é devido àquela baixa taxa de juros que tivemos naquele período. Ah, Thiago, mas em 2022 a taxa de juros já era elevada. Sim, mas vamos lembrar que a taxa de juros começa a gerar efeitos na economia por volta de 15 a 20 meses depois que essas taxas são elevadas. Então faz total sentido, nos 2 anos subsequentes à elevada taxa de juros, essa receita começar a estagnar.
Então, podemos já ver esse efeito no curto prazo nas receitas da companhia. Olhamos aqui para o histórico também de lucro e margem líquida. Olhem o crescimento da lucratividade da empresa e também das margens. Mas vamos ver que estamos num ciclo favorável da companhia e ele pode começar a ser desfavorável, assim como aconteceu de 2016 a 2019, se essa taxa de juros continuar nesse nível elevado. EBITDA e a margem EBITDA também vemos um forte crescimento das margens e do EBITDA nessa janela. E olhando para o primeiro TRI de 2026, o EBITDA cresceu bastante, de 262 milhões para 304 milhões nesse primeiro TRI de 2026. E temos alguns efeitos não recorrentes nesse EBITDA, então não dá para considerar que foi um crescimento real, porque tivemos 45 milhões de reversão da parte da provisão de garantia realizada pela coligada canadense NFI. Tirando esses efeitos não recorrentes, o EBITDA seria de 259 milhões, então seria uma queda já nessa janela de um ano, olhando para o primeiro TRI de 2025. Então já temos desaceleração dos resultados da Marco Polo no curto prazo e por isso essa queda recente do papel, porque faz sentido, o mercado começa a ficar com medo de acontecer um novo ciclo de baixa que sempre acontece no papel. Quando olhamos para o endividamento da companhia, o endividamento é extremamente confortável, a dívida líquida sobre EBITDA fica na faixa de 0,2 vezes, com a dívida de 1,3 bilhões de reais. Então é uma dívida bem confortável aqui para a companhia e ela tem uma quantidade bem considerável de caixa. Então é bem tranquilo no curto prazo para a empresa. E esse dividendo que vemos nos sites como o Investidor 10 de 21,59%, esse dividendo não vai ser pago pela companhia devido a um dividendo extraordinário que aconteceu na companhia no ano passado e também um elevado payout por conta da taxação de dividendos. Então esqueçam esse dividendo nessa magnitude e vocês podem ver exatamente aqui, onde o lucro distribuído foi de 94,9%, enquanto normalizado nos últimos anos fica na faixa de 50%. Então foi um dividendo não recorrente que não vai acontecer mais. Esqueçam esse montante de dividendos. Mas para o final do vídeo eu vou mostrar o quanto ela vai pagar dividendos e ainda são bons dividendos. Em geral, a Marco Polo anuncia dividendos de forma trimestral, anunciando em abril, em agosto, em novembro e também em fevereiro. E vamos ver que no final do ano passado ela anunciou um dividendo extraordinário aqui no papel devido a essa taxação de dividendos. E o que o mercado espera para 2026 a 2028 nos resultados da empresa? Podemos ver as expectativas do BTG nesse slide, onde para 2026 a 2027 o BTG estima crescimento bem leve na lucratividade, basicamente o lucro vai ficar de lado, basicamente essa janela dos últimos 4 anos podem ser lucros de lado aqui para a companhia e somente em 2028 um aumento da lucratividade. Existe sim desaceleração do setor no curto prazo e isso já mostra pela perspectiva das projeções do mercado. Em relação ao dividend yield, deve girar na faixa de 9 a 10% de dividend yield. Eu vou mostrar o meu atualizado pelo preço atual. Esse slide é de alguns dias atrás e a empresa já caiu mais nas cotações, então o dividendo vai estar um pouco maior que isso. Observe o dividendo por ação estimado de 50 centavos por ação aqui para 2026 e 2027 na Marco Polo. Então, realmente, o mercado está mais pessimista com os resultados da companhia por conta de vários indicadores mostrando desaceleração do setor. E esse slide aqui é muito interessante, onde eu coloquei o ROI da companhia e o crescimento do PIB no nosso país, onde vocês podem ver a forte correlação, porque não tem jeito. É uma empresa industrial onde grande parte da receita é nacional, então uma queda no PIB, como vocês podem ver em azul, faz com que o ROI da empresa e a lucratividade caia também de forma bastante acentuada. Então o mercado meio que já está precificando talvez uma queda no PIB no Brasil, não sei, mas já está estimando desaceleração do setor e pode ser também uma queda do PIB para os próximos anos. Então não tem como saber exatamente, mas já vemos sinais de enfraquecimento. E vamos lembrar que cotações sempre seguem os lucros. Aqui temos o valor de mercado da Marco Polo e em preto os lucros da Marco Polo. Então podemos ver que as cotações sempre vão seguir a lucratividade da empresa. Então se o mercado já está jogando forte as cotações para baixo, então ele já espera queda nos resultados. Então vocês podem ver que isso já aconteceu lá em 2012, onde antes de termos realmente uma queda de resultados, o mercado já jogava os papéis para baixo. Então em vários períodos o mercado já fez isso muito antes do resultado realmente começar a cair. E olhando para o PL histórico do papel, em geral a mediana do PL de mais de 30 anos
é de 10 vezes lucro, e o PL atual fica na faixa de 5 vezes, e vocês vão ver que o projetado fica até um pouco abaixo do que isso. Então, realmente, olhando para múltiplos, a empresa pode estar descontada, mas vamos lembrar do slide passado, onde aconteceu queda na lucratividade em outros ciclos anteriores. Então, o mesmo pode acontecer, e isso vai afetar diretamente a precificação do papel. Se os resultados realmente caírem de forma bastante acentuada para os próximos anos, as cotações vão continuar caindo também junto com essa lucratividade. Quando olhamos o retorno total nos últimos 10 anos do papel, foi um retorno modesto, 282% nessa janela, mesmo com toda essa alta do papel nessa janela. O retorno anual médio pega todo o período, onde temos aqui 14% de retorno anual médio nessa janela de 10 anos. Então, todo esse tempo de lado, com as cotações de lado, por conta da que a lucratividade nem subia, o mercado precifica isso. E podemos ver que a empresa ficou mais de 6 anos de lado até realmente explodir nas cotações. Você tem que ter um pouco de paciência nesse tipo de empresa industrial e muitas vezes não é bom ter um percentual muito elevado na sua carteira. E nesse slide temos as quedas máximas da Marco Polo. Aconteceu janelas onde ela caiu mais de 90% das cotações, em média ela cai 60% das cotações em um ciclo de baixa. E atualmente ela caiu apenas 35%, então podemos ter mais quedas se realmente tivermos um crescimento do setor parecido com essa janela de 2016 a 2022. E olhando aqui para o preço teto de dividendos, hoje a Pomo 3 com final 3 em 4,69, nós temos um dividend yield projetado para 2026 de 10,66 e de 10,87 para 2027. E vamos lembrar que isso aqui depende do lucro realmente ficar de lado e não ter quedas de lucratividade. O PL projetado fica entre 4,7 a 4,6, meu preço teto projetado é de R$ 6,00, 27% de mais segurança. Mas vamos lembrar que esse preço teto é devido a esses resultados que estamos tendo atualmente ainda. Se realmente começar a ter queda acelerada dos resultados, esse preço teto vai ser reduzido, inevitavelmente. Então tudo é baseado no preço justo da ação, e o preço justo da ação vale o quanto ela vai gerar de fluxo de caixa futuro. Observando o retorno total esperado no papel, observe aquele dividendo que eu comentei no slide anterior, e eu estimei uma taxa de crescimento de 7% para 2026 e uma taxa de crescimento de 5% para 2027, já demonstrando essa desaceleração dos resultados. Com isso, nós temos um retorno embutido no papel de 18,4% a 16,4%, retirando 6% de inflação, nós temos um IPCA mais 11,7%, a IPCA mais 9,82%. Então, até estimando uma desaceleração dos resultados, ainda temos um bom retorno total real esperado, quase 2% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos do governo. E quando olhamos para 2026, fica de 3,77%, mas é afetado totalmente pela taxa de crescimento. Se realmente começar a ter queda de resultados, essa taxa de crescimento vai cair e pode ser que a cotação caia, aí o dividendo aumenta, então tudo vai refletir na precificação do papel, principalmente o crescimento dos lucros. E quando olhamos para a parte gráfica do papel, eu ajustei o gráfico para o gráfico semanal e observem essa média móvel de 200 aqui em azul. E recentemente ela já está chegando a tocar nessa média, vamos ver como serão os próximos movimentos do papel. Mas aqui de início já podemos ver uma formação de um chamado OCO no papel, ainda precisa de outro topo para confirmar esse movimento. Para ser realmente confirmado esse OCO, as cotações teriam que cair até esse suporte nesse FIBO de 76%, voltar até esse FIBO de 141% e voltar a cair, que assim que ela fizer essa queda, corresponde ao movimento do OCO. Vamos medir essa altura e isso vai ser projetado aqui para baixo. Então, se realmente for confirmado esse movimento, existe chance do papel cair novamente para a faixa dos R$ 2 ou menos. Esse é o curto prazo aqui da parte gráfica da empresa, mas vamos precisar desses movimentos acontecendo. Ficar de olho nos resultados, porque eles vão definir totalmente o futuro do papel no curto prazo, principalmente com o rompimento dessa média móvel de 200. Se o papel realmente romper essa média, aí existe sim grande chance dessa formação ser concluída, mas ainda vai levar algum tempo para tudo isso acontecer, então eu vou atualizando os senhores.
Então é isso, pessoal, um vídeo bem completo resumindo a queda recente da Marco Polo. Existem sinais de desaceleração no setor, então cuidado com aportes muito pesados no papel. Se você quer montar posição, vá aos poucos, porque ele pode continuar corrigido por bastante tempo, igual eu mostrei nas quedas máximas históricas do papel, onde quando começa um ciclo de queda, o papel cai mesmo e fica caindo por bastante tempo. Fiquem de olho nesses resultados do papel. Vamos acompanhando também Vamos acompanhando também esse índice de confiança do empresário industrial, que também afeta diretamente esse tipo de empresa. E, obviamente, as taxas de juros. Para o ciclo de crescimento da empresa voltar, precisamos de cortes da taxa de juros e não vem acontecendo de forma acentuada. A taxa de juros foi cortada apenas 75 basis points em uma janela de quase 6 meses. Então, está sendo um processo bem lento nos cortes das taxas de juros. Então, comenta aqui embaixo se você tem um papel em carteira. Eu, pessoalmente, não tenho a Marco Polo, mas é um papel que eu acompanho há algum tempo e eu acho uma excelente empresa. Eu tenho a Shoes em carteira e ela vem apanhando bastante também nos resultados e também nas cotações. Então, todo o setor industrial vem sendo amassado aqui na Bolsa Brasileira. Então, já deixe seu comentário sobre qual empresa do setor industrial você tem em carteira. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer ajudar no crescimento do canal, deixa o like nesse vídeo e deixa o comentário, porque ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.